machuca demais o nosso coração, né? Machuca demais o nosso coração. Eu imagino que a própria perita que vai conversar conosco aqui do caso Henri, a doutora Denise Rivera, deve ficar muito tocada, né, doutora? Não tem quem não conheça o caso da Isabela Nardoni, vou aqui para que a gente possa conversar com ela. Não tem quem não conheça o caso da Isabela Nardoni e a senhora esteve dentro daquele apartamento, ou seja, se nós estamos sentindo muito pelo que aconteceu com esse menino, doutora, a senhora sente dobrado, a senhora sente 3 vezes mais, porque a senhora esteve no local onde ele tentava do seu jeito, criança do seu jeito inocente, passar para a família o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo com o pé atrás, não porque ele ia apanhar, mas que ele tinha medo, doutora, do que o padrasto podia fazer com a mãe dele. Ele tinha medo que o padrasto, da mesma maneira que machucava ele, machucasse a mãe. E a mãe, se fosse decente, preferia apanhar, preferia morrer, do que ter o filho dela nas garras desse homem que, segundo a polícia, é um assassino. Mas não. Ela até agora, até que se prove o contrário, foi conivente com tudo o que aconteceu dentro do apartamento onde a senhora esteve. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Bach. De fato, o que você narrou emociona mesmo aos peritos que estão acostumados a conviver com todas as tragédias, com todas as maldades que a gente vê numa cena de crime. Tá? Isso nos abala sempre e nós temos que saber muito bem separar a emoção da razão, sabendo que o que nós vamos fazer ali vai conseguir provas robustas que vão permitir que o delegado, que a investigação possa ser bem sucedida, como foi nesse caso. Eu não estive no local, no apartamento, porque, na verdade, eu supervisiono toda a perícia do Estado. Eu acompanhei, eu supervisionei, eu ajudei, mas de uma forma assim, externa, né? A equipe toda que trabalhou, o delegado que trabalhou de uma forma incansável, a perícia trabalhou de forma incansável também, os peritos criminais, os peritos legistas, que se uniram para fazer aquela reprodução simulada. E eu posso dizer que as provas periciais que foram obtidas, elas são robustas. Tanto é que essas provas, elas seguem todo o curso agora do inquérito e depois também do processo. Então, elas, uma vez que se o Ministério Público, né, se o promotor, ele denunciar o casal, essas provas elas são mantidas até o final do caso, a prova pericial. E o que nós conseguimos, sem dúvida nenhuma, foi mostrar que não houve de forma alguma uma morte acidental. Ele morreu, sim, vítima das lesões que ele sofreu por vários golpes, né, vários ataques de ação contundente, que resultou nas 23 lesões que ele teve, onde aquela no fígado causou a hemorragia interna e acabou causando a morte do pequeno Henri. Foi muito triste, né? Senhora, foi sem dúvida nenhuma. Agora, diante de todos os indícios levantados pela perícia, não é? A perícia ali, ela levanta fatos que depois serão confrontados com as outras provas colhidas pela polícia, porque aí sim o local vai dizer muita coisa, é como um médico, né? O médico pode ter todos os exames, mas ele precisa também da parte clínica, da parte de conversa com o paciente, para se chegar ao diagnóstico final. Por tudo que vocês viram no local, sim, por tudo que foi levantado de digitais, de testes de altura da estante, altura da escrivaninha, altura da cama, as versões dadas pelo casal suspeito, quem realmente matou o menino? Quem realmente colocou a mão no menino para desferir todos aqueles golpes? É uma pergunta que todo mundo está se fazendo agora. Bom, a perícia, ela vai sempre ter os elementos que são técnicos, elementos que ela consegue mostrar e provar.
Então, o que nós podemos dizer é que o crime aconteceu dentro do apartamento, onde só estavam o casal e o pequeno Henry, que acabou sendo vítima desse assassinato. Eu posso dizer, assim, pelo resultado do exame que foi feito da reprodução simulada, que ele morreu entre 1h30 e 3h30 da manhã, mas tudo indica, pelo resultado também do exame dos celulares, que quem produzia as lesões, quem agredia o menino, era o padrasto, né? Pelas conversas que tem, pelos prints das conversas que foram obtidas nos aparelhos de telefone da mãe com a babá, de fato, quem agredia o menino era o padrasto. Mas, senhora... Isso é o que a gente consegue determinar. Mas, senhora perita, uma prova cabal do que realmente aconteceu dentro daquela casa, uma prova cabal de quem levantou a mão para essa criança, quem tocou o corpo dessa criança tantas vezes para até ele chegar à morte, isso vai ser uma discussão eterna dentro do tribunal do júri, se eles forem levados até ele. Sim, mas como nós ainda temos outras provas que estão sendo realizadas, como o delegado responsável pelo inquérito, ele ainda está tomando mais depoimentos, ainda não houve a conclusão do inquérito, né? Então, quando ele tiver todo esse conjunto de provas, ele vai poder relatar esse inquérito com a sua conclusão. Assim, isso é uma coisa que a perícia ela trabalha com os elementos e ela dá as conclusões técnicas. Agora, a parte jurídica não compete à perícia, né? Eu não tenho como afirmar. Senhora perita, é possível afirmar, pelo que viram no corpo da criança e pelo que vocês viram dentro do apartamento, é possível afirmar que o Henry ainda tentou lutar pela sobrevivência, ele tentou se defender como podia pelas marcas no corpo dele? Olha, não tem marcas pelo que nós vimos, ele não apresenta marcas de defesa. Tá? Marcas de defesa seriam marcas nos braços, na tentativa de se defender de algum golpe. Ele não tem. Mas é o tipo de coisa que a gente não pode afirmar. A gente pode dizer que não há nenhum vestígio que leve que nós possamos confirmar essa hipótese, né? A gente pode dizer que não tem nenhuma marca de defesa que possa afirmar que ele tentou se defender. Isso não tem condições de falar. Tá, ok. Eu quero agradecer muito... Mas ele tem as lesões, tá? Perfeito. Eu quero agradecer muito a entrevista da senhora, a gentileza de conversar conosco, e o programa está sempre aberto aqui para ouvi-la. Muito obrigado pela gentileza da sua entrevista, ok? Muito. Tá, eu agradeço também pela oportunidade e sempre que possível, pode contar com a gente aqui. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho da perícia no Rio de Janeiro.